incompetência de fazer alguma outra coisa, né? Que eu não vou conseguir fazer outra coisa. É porque eu vivia duas realidades, né? Porque eu morava na Ceilândia, no setor O, quase na expansão, tava perto da expansão e do privê, e eu estudava no plano. Vim de uma família de bruxos e magos e... Não, nada disso, né? Apesar de eu investigar bastante essa questão do símbolo, do oculto. Bom, a pintura, ela tá muito ligada ao meu estado emocional. As cobras, elas vão estar sempre presentes no meu trabalho. E depois eu comecei a participar da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Meu nome é Dora, eu sou multiartista, eu faço pintura, desenho, quadrinho, eu faço esculturas, eu faço máscaras, eu faço várias coisas, né? A gente faz várias coisas. Eu morava na Ceilândia e eu estudava no plano. Aí eu estudava no plano nas escolas experimentais, que tinha lá, que não tinha nota, que não tinha... Era diferente. E a arte, ela era muito presente nessas escolas, né? Aí eu saí do plano e vim estudar em Itaguá, no 23, que não existe mais, na Praça do DI. Então foi um choque cultural, assim, eu saí de uma escola experimental e fui para umas escolas muito diferentes, tipo 14 de Taguatinga, assim, que parece um presídio a escola. Aí alguma coisa nessa relação com a arte me trazia uma paz, uma coisa de autonomia, uma relação um pouco mais de ficar tranquila também, tem um pouco disso. Só que meu pai desenhava, eu lembro que todo mundo desenhava, as crianças desenham. Em algum momento a gente não para, tem alguém que não para, né? Por alguma razão eu não parei. Aí eu acho que como eu tive contato também com essas coisas, né? Porque eu estudei em escola parque, eu tive aula de pintura. Acabou que eu fui, desde muito nova mesmo, incentivada tanto pela minha família, quanto por voltar, né, nessa questão da escola para continuar desenhando. Porque acaba sendo uma escolha pra vida, né? Eu não tenho outro emprego. As coisas que a gente faz são sempre voltadas pra arte. Ou eu dou aula de arte, ou eu pinto, eu vendo minhas revistas, né? Então é tudo por aí. Eu acho que ou a incompetência de fazer alguma outra coisa, né? Que eu não vou conseguir fazer outra coisa. Mas não sei, é rebeldia também, porque tu tem que ser meio maluco pra todo mundo dizer, isso aí é um bagulho que não vai te dar dinheiro, não sei o que, e tu querer continuar fazendo a parada. Acho que é um pouco disso. Mas tem uma questão também que eu aprendi recentemente, que quem gosta de desenhar tá... Como é que o Feijão fala? Quem desenha tá resolvendo problema. Tá sempre resolvendo problema, porque é muito problema que você encontra quando você vai desenhar, né? Tipo, quem faz desenho de observação tá tentando reproduzir uma coisa que você vai estar ali quebrando a cabeça pra como é que você vai reproduzir aquilo. No caso, meu trabalho é desenho de observação, né? Eu tenho referência pra desenhar, mas eu tenho só referência visual pra desenhar. Que pode ser eu mesma, pode ser o espelho, às vezes eu uso espelho, às vezes eu olho pra minha mão, sei lá. E aí é resolver problema. É porque eu vivia duas realidades, né? Porque eu morava na Ceilândia, no setor O, quase na expansão, tava perto da expansão e do privê, e eu estudava no plano. Então era engraçado que aconteciam coisas no plano, lá na escola, que eu contava pro pessoal da Ceilândia, o pessoal não entendia nada, e eu chegava na escola no plano, contava coisa que acontecia na Ceilândia. Ah não, porque a gente tava tentando pegar um cavalo fugido. Contava umas histórias malucas que acontecia na Ceilândia. E aí lá na escola do plano, a gente conversava sobre comer barata, as pessoas falavam, não, eu já comi barata, meu pai é diplomata, eu comi barata na China. Então tu chegava na Ceilândia pra contar que a pessoa da sua sala comeu barata, a pessoa falava caô. Tu chegava lá no plano pra falar que tu tava correndo atrás de cavalo fugido, o pessoal falava mentira. Então eram várias realidades, era muito maluco, era muito diferente. Quando eu cheguei em Taguatinga, aí que veio essa mudança de tipo, você está mais perto da sua casa agora, viu? E eu nem cheguei a estudar na Ceilândia, que seria ainda mais próximo de onde eu morava, que seria ainda mais maluco se eu vou para pensar como seria estudar na Ceilândia. Mas eu estudei em Itaguá. Então, demorou um pouco mais, porque eu desenhava eu já fazia quadrinho na escola. Eu não tinha noção de reprodução, por exemplo. Eu perdi um monte de original, porque eu emprestava os originais e a galera não devolvia. E aí eu não tinha, se eu tivesse noção, eu tinha pego o quadrinho, tirado xerox, feito igual a gente faz hoje, mas na época eu não tinha noção, então eu perdi um monte de material. Foi um pouco depois que o meu trabalho ele foi ficando mais consolidado, assim, porque eu posso te dizer que eu aprendi a desenhar e pintar na UNB, quando eu fiz a faculdade, eu aprendi lá. Tudo bem, a gente carrega um olhar, né, de onde a gente vem, mas na questão de técnica, de tudo, assim, disciplina principalmente, foi lá. Eu já tinha o hábito
E aí o hábito ele só foi evoluindo conforme eu fui entrando em contato com técnicas mais complexas, vivências mais complexas, ir nos lugares. Eu lembro que essa questão do olhar foi muito doido, assim. Tem coisa, cara, que parece que vai aparecer quando você tá atento. Então tu começa a ficar atento a um monte de coisa, assim. Vim de uma família de bruxos e magos. Não, nada disso, né? Apesar de eu investigar bastante essa questão do símbolo, do oculto, né? Eu gosto muito dessa comunicação, daquilo que não se vê, daquilo que dá um indício de algo, né? Quando a gente brinca com símbolo, a gente tá brincando com um indício, né? Mas depois que eu fui construindo essa linguagem do meu trabalho a partir de investigação e um pouco de cura também. Eu acho que o meu trabalho ele vai ter um pouco de cura, né? Comecei uma pós em arte terapia alguns anos atrás, e aí o meu olhar pro meu trabalho já virou outra coisa, já virou tipo, caramba, agora eu tô entendendo o que eu tô fazendo comigo, eu tô tentando me ajudar, e aí se comunicar, né? Eu falo muito isso, eu tô me comunicando com o eu que eu não tô vendo. Tem outro eu aqui que tá falando comigo, e ele fala comigo através do trabalho pelas imagens do inconsciente também. Então por isso que eu acho que essa pesquisa minha dos símbolos é importante para isso. E a questão da mulher, também no meu trabalho, ela vai ser muito forte no meu trabalho, a representação do corpo. E aí entra o momento em que os meus quadrinhos e o meu trabalho de pintura, eles encontram um acordo, assim, né? Porque eu trabalho muito a questão do corpo no quadrinho e na pintura. Aí, cara, eu tava conversando com a professora da pós, aí ela falou assim, Afrodite, quando é vista nua é desejada, quando é conquistada é coberta. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, caraca, realmente, ela tava falando sobre uma coisa que eu tinha falado pra ela das minhas pinturas, que ela viu, né, essas mulheres nuas e tal. E aí eu tenho essa questão da força, né, da força do corpo nu de uma mulher. O que uma mulher nua tem de forte naquilo? Porque eu fui falar pra minha professora que eu tava sonhando que quando eu ia brigar eu ficava mais forte quando eu tirava a roupa. Então era uma questão do sonho. Aí eu vi até umas coisas na internet do povo que tira a roupa e as pessoas fogem. Então o corpo ele assusta. Aí eu gosto de ir um pouco por aí também, tem essa questão. Bom, a pintura, ela tá muito ligada ao meu estado emocional. A pintura ela tem uma questão emocional assim pra que eu consiga fazer, não é sempre que eu consigo pintar. Pra eu pintar eu tenho que estar num estado emocional propício pra pintar. Isso não quer dizer que eu tenho que estar feliz. Isso quer dizer que eu tenho que estar conectada emocionalmente com aquilo que eu vou fazer. Eu posso estar muito deprimida, eu pinto. Eu posso estar muito eufórica, eu pinto. Mas tem que ser algo intenso, que senão não rola, não sai. Às vezes a pintura ela pode demorar muito tempo, ou ela vai acontecer igual foi 2 semanas atrás, que eu pintei 7 quadros em uma semana. Numa coisa bem maníaca mesmo, que eu faço tudo muito rápido. Mas pra desenhar, aí eu exijo um pouco mais de tempo, um pouco mais de pesquisa, preparação. Às vezes eu faço até um esboço, que pra pintar eu não faço esboço. Eu pinto automático, assim, não sei como começa, como termina. É uma entrega. O desenho eu sinto que tem mais uma estrutura. Agora o quadrinho não precisa de nada. O quadrinho ele sai normal. Não sei explicar, o quadrinho sai normal. Ele acontece em qualquer momento, em qualquer hora. A ideia vem e o quadrinho sai. É muito legal. O quadrinho pra mim, pandemia, quadrinho foi a única coisa que eu consegui fazer na pandemia. Aí na pandemia, eu também fiz uma parada que foi o Eu Quero Desenhar Você, da Casa do Diabo, que é o meu Instagram, que eu tava fazendo, até com o Denis, né, com o Daniel, fazendo modelo vivo pela internet. Aí eu pensei, cara, é a mesma coisa de desenhar nudes. E aí eu falei pro pessoal no Instagram, eu falei, gente, se vocês quiserem mandar uns nudes pra eu desenhar, vocês mandam os nudes, eu desenho, aí eu posto os desenhos de vocês. E eu achei que o pessoal não ia querer, mas quiseram e mandaram. E aí agora todo ano eu faço Eu Quero Desenhar Você, eu abro a chamada, o pessoal manda nudes, eu faço as ilustrações dos nudes e aí eu vendo as revistas. Aí quem quiser comprar as revistas com os nudes, isso aí foi um projeto bem doido que tá dando bom ainda. O símbolo, ele vai ter 2 formas de se comunicar. Ele vai ter uma leitura que ele é universal, tem símbolo que você vai bater o olho, você vai fazer uma associação imediata, tanto no símbolo quanto nas cores também. Tem cores que passam sensações.
Então essa questão das cores, a mudança de uma cor pode tirar ou colocar medo, por exemplo. Se eu mudo uma cor, eu posso mudar a emoção da pessoa em relação ao trabalho. Então tem essa questão dessa leitura que é um pouco mais orientada, mas também tem a leitura da simbologia em aberto, porque eu posso colocar símbolos que não são tão conhecidos, mas que aparecem no meu trabalho como questões simbólicas. Por exemplo, as cobras, elas vão estar sempre presentes no meu trabalho. E eu sei que a orientação que as pessoas têm da cobra é uma orientação não muito legal, mas o jeito que eu exploro a cobra pra mim é maravilhoso, né? A medicina vai usar a cobra como símbolo de renovação e saúde. Então, tem várias questões aí. Mas tem outros símbolos, tipo peixes, né? Eu gosto muito dos macacos. Animais também podem ser simbólicos. Pra mim, o macaco ele vai ser um animal simbólico no meu trabalho, que eu pesquiso. Eu nasci em 92, é o ano do macaco. Um dia alguém virou pra mim e falou, você nasceu no ano do macaco. Isso fez eu pensar, caramba, que massa, né? E começar a investigar isso. Então, os animais eles vão aparecer de maneira simbólica. Alguns artefatos que vão dar abertura para a pessoa fazer a leitura também. Porque o símbolo ele vai... Alguns podem, né, orientar e alguns podem orientar até um certo ponto. E daqui para lá a pessoa ela já tem a percepção dela daquilo e já vai falar o que ela pensa daquilo ali. Eu vi que tinha um potencial na hora que a gente começou a entrar em contato com pessoas de outros estados, outros países. Nesse momento que a gente falou assim, não, peraí, tem alguma coisa aí. Por quê? Porque a gente está conseguindo romper com o lugar onde a gente mora e se comunicar com pessoas de outros estados, de outros lugares, né? Isso é época de Facebook, não era igual hoje, assim, Instagram, fotos e tal. A imagem, ela tinha outro peso. Então, quando começou a entrar em contato com outras pessoas de outros lugares, que a gente começou a entender assim, tem um peso isso aqui. Isso faz a gente conversar com pessoas, faz a gente conhecer coisas. O nosso trabalho tá indo, eu não tô indo para São Paulo, mas o meu trabalho tá indo para São Paulo, né? E aí que a gente começou a entender que tava alguma coisa acontecendo. O ritmo é muito importante nesse sentido, porque não paramos. Quando você não para, em algum momento as coisas vão acontecendo. Então, eu lembro quando eu saí nas Icas de Belo Horizonte, né, do Perdigão. Depois eu comecei a participar da Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Aí a Bienal deu um salto também pra mim, muito massa, que foi 2022. Primeira vez que eu andei de avião por causa de quadrinho. Nunca tinha andado quando eu vim do Rio de Janeiro pra Brasília, mas eu não lembro, porque eu tinha 3 anos. Cara, tá rolando ainda, né? É uma parada que tá rolando. A Casa do Diabo foi que saiu pela Pet Cabra, né, a revista. Foi tipo assim, foi o máximo pra mim. Até o momento assim de eu falar, caralho, que foda, eu consegui publicar, tô subindo os degraus, tô fazendo tudo assim, ó, faz a zine e tal, junta coisa, não para, publica. Mas eu não paro, então eu sei que eu vou fazer mais coisas. Eu tenho interesse de publicar mais coisas, eu tenho interesse de produzir mais coisas. Eu tô produzindo, tô fazendo. Então, eu tô muito feliz com... A questão do reconhecimento, ela é importantíssima, principalmente pra gente ver que a gente não tá perdendo tempo, tá chegando em alguém. Apesar da mensagem não ser clara, né, é muito legal quando o Rafa Campos ele vai me ajudar a fazer o meu trabalho, ele falou sobre mim assim, eu falei, cara, ele não me conhece tão bem, como é que ele sabe de tudo isso? Que eu tenho uma falta de responsabilidade quando eu tô fazendo quadrinho, uma falta de preocupação, que o cara captou muito fácil, assim, ele entendeu que eu só tava ali pra produzir, eu não tava preocupada com nada. Eu achei o máximo quando ele fez isso, que aí eu falei, caramba, então alguém tá entendendo que eu tô fazendo isso. Só tô fazendo, né? E isso dá um gás na gente, pra gente não parar. Cara, a maternidade ela me fez entender muitas coisas que eu não entendia. Tipo, o que é uma cesariana? As dores que eu imaginava que eu nunca ia sentir. Quando eu engravidei eu comecei a sentir o vento. Isso foi incrível. Eu percebi que eu não percebia o vento e eu comecei a sentir o vento batendo no meu corpo. Eu falei assim, caramba, eu tô sentindo o vento batendo no meu corpo, que foda. Então, as sensibilidades elas vão aparecendo assim, né, na nossa vida. E eu comecei a perceber a dor de outro jeito também. Então a dor vai aparecer no meu trabalho de outro jeito, né? A minha filha é a minha cara. Eu tô criando eu evito me projetar, mas eu fico vendo eu criança ali, cara. Isso não tem como não ter
um efeito no seu trabalho. E aí eu tô vendo ainda como é que isso vai se desdobrar. Mas eu já começo a imaginar imagens novas que começam a surgir só por causa da maternidade. Eu começo a pensar em relações poéticas entre o tempo, as possibilidades, as impossibilidades, os limites por causa da maternidade, sacou? Então tá transformando sim o meu trabalho. Eu acho que em breve eu vou conseguir colocar mais incisivamente umas coisas que eu tô passando agora, né? Porque esse período do começo, assim, é muito difícil. Nunca tive contato com criança. A primeira criança que eu tô tendo contato é minha filha. Então pra mim é tudo uma novidade. Eu fui pra Minas de avião, porque eu comecei a participar da Bienal de Quadrinhos de Curitiba em 2016. Aí eles têm um projeto que você pode mandar o seu trabalho e aí eles colocam nas publicações ou não. Que foi primeiro eu fiz o Publix, foi em 2016. E aí agora em 2022 eu participei da Bienal com o tema do Saramago e o meu quadrinho foi um dos selecionados para fazer uma viagem pra gente ir pra Flipoço, em Minas Gerais, pra gente contar do nosso processo, da relação do Saramago com o nosso trabalho. E, cara, por sorte, meu irmão, quando eu tava no ensino médio, ele trouxe um livro de Saramago que era tema do Enem. O livro de Saramago que meu irmão trouxe, ele entrava em conflito com as questões das religiões que eu era testemunha de Jeová, aí parei de ser testemunha de Jeová, aí virei mormon. Aí comecei a ler o livro de Mormon e a Bíblia. Aí vem o meu irmão e traz aqui, ó, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu falei, massa, eu já tô lendo a Bíblia, eu vou ler. Quando tu vai ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, cara, é muito bom. O maluco é um ser humano igual nós, fazendo um monte de coisa maluca. Maria Madalena tá lá no meio e é tudo rolando na cidade de Betânia e não tem parágrafo, é uma loucura, o livro é uma loucura. E aí, por causa desse livro, ele acabou mudando meio que meu olhar sobre algumas coisas de religião, depois de sair da igreja e tal, não por causa do livro, mas por causa de várias coisas que aconteceram. E aí, acabou tendo essa Bienal do Saramago, eu mandei um quadrinho, expliquei minha história e tive que ir pra Minas. Só que eu peguei um avião pra ir. Foi a primeira vez que eu peguei um avião com consciência de ser humano, porque quando eu peguei eu era muito pequena, então o quadrinho possibilitou isso. Coisas que eu produzi que me dá orgulho. Participações nas revistas underground brasileiras. Era Ferro Feio, Pé de Cabra. Gente, isso aí pra mim é o melhor, porque teve tempo que eu mandava e não entrava. E agora eu tô mandando e tô entrando, e tô mandando e tô entrando. Então isso tá sendo maravilhoso. Sair nas publicações, vender nas feiras, chegar com as coisas, isso aí é maravilhoso. Pra autoral, não de publicação coletiva, né, pra coisas individuais, eu tô revisitando o quadrinho do Vaca Macho, que é antigo, que eu tava fazendo, que eu tô reorganizando, que tem muito tempo que eu escrevi, algumas coisas eu já não gosto mais, tô tirando. E tô pegando uma parada aí que eu escrevi há muito tempo atrás, que eu tô tentando ilustrar. E vamos ver o que dá. Não sei ainda como é que eu vou fazer, porque tá muito difícil. Mas em algum momento sai também essa ilustração de uma escrita. E o Vaca Macho eu tô querendo voltar. E não sei mais o que eu tô fazendo. Daqui pro final do ano eu vou descobrir o que eu vou fazer. Fazendo um monte de coisa. Tudo. Eu tô querendo fazer exposição. Eu já tô com algumas exposições já marcadas para esse ano, então eu preciso produzir bastante, tem que ser um ano de produzir bastante. Mas tem uma parada também que tá sendo importantíssima para esse ano, que é o seguinte: a gente tá com um instituto social, né, que trabalha com cultura, lazer e esporte, que é o Instituto Cerrado. E a gente começou a trabalhar com ele ano passado, a gente começou a fazer evento, a gente começou a fazer um monte de coisa, e esse ano a gente precisa consolidar ele. Então, para esse ano, além de tudo isso que eu tô fazendo e tal, a gente também tá escrevendo projeto, a gente também tá tentando conversar com a pessoa, captar recurso, organizar aulas e fazer tudo isso. Então esse ano é um ano de enralação. Esse ano é pauleira. Sem flash pro olho gordo, derramo linho nessa fanta, cresce os digitos da conta, essa bandida não cansa, por cima me morde, me arranha, se sai pela lucrando.